Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O nosso guia é o livro dos Salmos. Estamos na lição número 9. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus familiares, seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like e fazer um pequeno comentário. Mesmo que seja apenas um amém. É relevante para que esta lição chegue a mais pessoas. E precisamos crescer o número de inscritos em nosso canal. Eu preciso chegar a 1000 pessoas. Gostaria de pedir a ajuda de todos vocês. Bem, antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós te agradecemos pelas graças recebidas. Senhor, estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Pedimos que Deus, o Espírito Santo, nos ensine, nos oriente, nos dirija. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, então vamos para a lição de sábado. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós temos o verso para memorizar. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmos 118, 22 a 23. Temos as leituras da semana, que todos devem estudar. Todos os salmos. Os salmos testificam a pessoa e o ministério de Cristo, e quase todos os aspectos de sua obra de salvação são vistos nos livros dos salmos. A vida e a obra de Cristo são prefiguradas e preditas nos salmos. Então, nesta semana, estudaremos o assunto mais sublime de toda a Escritura Sagrada. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o centro de toda a Bíblia e de suma importância para a nossa compreensão das Escrituras. No Salmo, Jesus é retratado como pastor, Messias, sofredor, filho de Davi, Rei eterno e sacerdote celestial. Essa representação nos ajuda a compreender melhor sua posição no plano da redenção e seu amor por todos nós. O livro dos Salmos nos oferece uma perspectiva mais ampla do ministério de Cristo no céu e a sua segunda vinda. Bem, então nós vamos para a lição de domingo. Divino Pastor Abnegado. Leia Salmos 23, Salmos 28, 9, Salmos 81, 78, 52 a 53, 79, 13 e 103. Como o relacionamento entre o Senhor e seu povo é retratado nesses textos. Deus é o pastor e seu povo são as ovelhas. O Senhor é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho, que pasta em verdes campos. O Senhor cuida de suas ovelhas, pois as conhece todas pelo seu nome. Ele as ouve e elas ouvem a sua voz e o seguem. Deus é o proprietário de todo o rebanho. Vamos ler então o Salmo 23, de 1 a 6, na King James. O Senhor é o meu pastor. É um salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor, conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado
me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honrarás. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. O Salmo 23, comumente chamado o Salmo do Bom Pastor, é talvez o mais conhecido e amado de todos os salmos. É a alegria da infância e o consolo da velhice. Outros nomes que lhe foram dados são a Pérola dos Salmos, o Salmo do Roxinol, o Canto do Pastor sobre seu pastor. Agostinho disse que este salmo era o hino dos mártires. Sem dúvida, mais livros e artigos foram escritos sobre este salmo e mais poemas e hinos foram compostos sobre este assunto do que qualquer outro salmo. Ele contém uma mensagem para pessoas de todos os tempos. O Salmo 23 é mais do que um salmo do bom pastor. Não descreve apenas o terno poder que conduz o seu rebanho ao descanso e o alimenta em lugares de pastagens delicadas, junto às águas tranquilas, e protege-o dos perigos do deserto, mas também delineia nele o retrato do gentil anfitrião que oferece comida abundante e atenção atenta ao seu hóspede. O salmo termina com uma confissão de confiança absoluta em Jeová, que guiará amorosamente seu filho nesta vida e o acolherá como seu hóspede até o fim dos seus dias. Então, meus queridos, quando estivermos em aflição ou em momentos de gratidão, louve ao Senhor com este salmo e leia com os olhos do coração e verás a Deus, que inclina seus ouvidos para nos ouvir. Está sempre pronto a nos proteger em pastos verdejantes, às margens do ribeiro, onde sempre tem água fresca, a água da vida. Os Salmos 28, 80, 78, 79 e 100. O que estes salmos nos dizem? O Salmo 28, Deus é apontado como o bom pastor. O Salmo 80, Deus é o pastor de Israel. O Salmo 78 é aquele que guia as ovelhas pelo deserto. O Salmo 79, nós somos as ovelhas do teu pasto. Somos povos e rebanhos do seu pastoreiro. Então, os salmos apresentam a Jesus como um bom pastor. Em João 10, 11 a 15, que diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas não pertencem, ao ver a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque não tem zelo pelas ovelhas. Isso nos leva a um grande número de falsos pastores que abrem casas de comércio, shows com placas de igreja e arrebanham milhares de pessoas que são atraídas pelas famosas manchetes, se aproveitando da dor e do sofrimento. Fazem milagres. Sim, eles fazem milagres. Satanás também faz milagres. Ele coloca as doenças e o infortúnio. Depois faz a cura. Faz de tudo para ganhar a alma dessas pessoas. Prega meia-verdade mesclada de falsas doutrinas e depois de catequizadas, as abandona, as deixando pior do que antes, vazias, descrentes e a perda da fé. Mas veja o que diz os versos 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas
e sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira as trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus anuncia que no devido tempo, todas as pessoas que têm sede da verdade, estejam aonde estiverem, ouvirão a voz dos anjos das 3 mensagens de Apocalipse 14, de 6 a 12, e sairão das meias verdades misturadas com falsas doutrinas e se juntarão à igreja verdadeira, à igreja de Deus de Apocalipse 12. E então haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Serão salvas e viverão com Jesus por toda a eternidade. Vamos então para a lição de segunda-feira. O Messias sofredor. Leia Salmos 22, Salmos 118, 22. Como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar. Zombaram do Messias, o rejeitaram e o crucificaram. O Salmo 22 é um salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria, de objeto e desprezo do povo. Caçoam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer tanto bem. Contudo, tu mesmo me tirastes do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Não fique distantes de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um casco de barro. A minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondestes: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei
Louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti veio o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Este é o Salmo da Paixão. Reflete o sofrimento mais intenso e designado como salmo profético e messiânico. Também foi chamado de Salmo da Cruz, isso por causa das aplicações que os escritores no Novo Testamento fazem dele, para se referir aos sofrimentos do Imaculado Filho de Deus, quando parecia que seu pai o havia esquecido, embora ele tivesse depositado nele toda a sua confiança. Em nenhum lugar do Salmo há uma confissão de pecado ou uma sugestão de amargura. As figuras são características de Davi e há muitas expressões que se repetem em outros salmos que lhe são atribuídas. Embora o salmista pareça relatar sua própria experiência, as frequentes referências a este salmo no Novo Testamento atestam o caráter messiânico, pelo menos de alguma das suas partes. Mateus 27:35, Mateus 27:39, Mateus 27:43. O salmo consiste em duas partes. Dos versos 1 a 21, são gratidão pela libertação realizada. Não há transição entre as duas partes. Passa-se abruptamente da angústia ao elogio. Você suporta a tortura, crueldade, maldade. E tão cruel amargura, quão grande é a tua bondade. A palidez mortal cobriu a tua nobre testa, como um véu transparente do teu sofrimento, um sinal, aquela boca fechada, língua calada. A morte fria toca aquele que deu a vida pela humanidade. Meu Deus, em hebreu se lê, com referência ao significado preciso da palavra, aqui traduzida como Deus. O passivo meu acrescenta um toque de fé amorosa ao aparente desespero. A fé luta contra o medo, porque é o choro de um filho desesperado que não consegue entender por que o pai o abandonou. Eli, Eli, lama sabachthani. Você me abandonou. Flebe sabachthani, em Mateus 27:46 e Marcos 15:34 está escrito sabachthani, que representa a transliteração grega do aramaico, língua em que Jesus pronunciou essas palavras. Nos versos 19 a 21, seu apelo por livramento, não te afastes de mim, esta ideia ocorre pela terceira vez, em um apelo declarado pela ajuda divina. Apressa-te e me socorre. Livra minha alma, salve-me. Todos indicam a urgência da sua necessidade. Nos versos 22 a 26, sua pública ação de graça. Declarei,
Este voto descreve a transição do seu sofrimento para a sua expressão de louvor. Seu desejo é agora reconhecer publicamente na dependência de Deus e proclamar seu próprio livramento pessoal. Nos versos 27 a 31, sua alegre antecipação, os confins da terra cheio de esperança, o salmista vê o círculo se alargando para incluir toda a humanidade e todas as futuras gerações. O Salmo 118, verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra, esta profecia, é baseada no incidente histórico que ocorreu durante a construção do Templo de Salomão. Cabeça angular. Foi mostrado a Isaías que esta pedra representa Cristo, Isaías 8:13 e 15, Isaías 28:16, Atos 4:11 e 1 Pedro 2:6. Em sua humilhação, Cristo foi desprezado e rejeitado, mas quando foi glorificado, tornou-se a cabeça de todas as coisas, tanto no céu como na terra. Com isso, nós vamos para a lição de terça-feira. Para sempre fiel à sua aliança. Leia Salmos 89, 27 a 32, 38 a 46 e Salmos 132, 10 a 12. O que está incluído na aliança davídica? O que parece tê-la colocado em perigo? A aliança davídica contém a promessa divina da linhagem de Davi no trono, a desobediência e os graves pecados dos líderes do povo. Vamos ler o Salmo 89, 27 a 32 e 38 a 46. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais será quebrada. Firmarei a sua linhagem para sempre, e seu trono durará enquanto existirem os céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Este salmo é basicamente o lamento que fala pela nação. É um salmo profético da aliança davídica. A aliança contém a promessa divina de apoio eterno à linhagem de Davi e prosperidade do povo de Deus. Nos versos 19 a 37, a promessa que Deus jurou, outrora falaste em visão, o motivo da aliança com Davi torna-se agora central, embora ainda ligada à bondade e fidelidade divina. O salmista primeiro fala da promessa divina feita a Davi, a antiga promessa feita à nação, na qualidade de primogênito de Deus, quanto à sua apreciação. Êxodo 4:22. E está agora focalizada sobre o rei. O epiteto do versículo 27 estende-se a toda a sucessão davídica, culminando em Jesus, o ungido de Deus, o Messias. Depois, a ênfase passa no versículo 29 para o cumprimento da promessa através da semente de Davi. Enquanto ela apela para o testemunho divino no qual jurou a aliança, permanecerá. Ele reconhece que o castigo tem de vir sobre a semente de Davi por causa da sua infidelidade, nos versos 30 a 32 e de 38 a 51, a aliança divina arruinada. Tu, porém, o repudiastes e o rejeitastes. O enfático tu, porém, marca um contraste agudo entre as promessas de Deus e a situação presente. A aliança foi anulada, os muros da cidade foram derrubados, a terra foi despojada, a batalha está perdida e o trono abatido. O encurtamento
Da mocidade do rei talvez se refira a Joaquim, que tinha apenas 18 anos quando foi levado prisioneiro, depois de apresentar a presente situação angustiosa da nação. O salmista volta-se para seu apelo. O versículo 46, a transitoriedade da vida humana, o poder divino para salvar, a sua antiga bondade, tudo está ligado à aliança feita com Davi no que se refere aos motivos da restauração imediata. É uma expectativa positiva de esperança. No verso 52, a bênção final, bendito seja o Senhor para sempre. Esta bênção não é uma parte do salmo propriamente dito, mas uma doxologia acrescentada como conclusão formal do livro 3 dos Salmos. Já o Salmo 132, de 10 a 12, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Salmo 132, a segurança dos peregrinos, é basicamente um cântico de Sião ligado em pensamento com o transporte da arca da aliança para Jerusalém, feita por Davi. No verso 10, a oração da congregação, lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Embora as aflições de Davi fossem mencionadas em primeiro lugar, a ênfase dessa oração está sobre a sua intenção de encontrar um lugar adequado para a arca. Os versículos de 6 a 7 eram provavelmente cantados por um grupo de peregrinos enquanto representavam a procura da arca, sua descoberta em Kiriat Jearim, no campo de Jaar, e sua entrada em Jerusalém. A oração está incluída no versículo 10, com um pedido para que Deus mostre seu favor a cada rei consecutivo na linhagem de Davi. O Senhor escolheu a Sião. Por causa desta divina escolha, haverá bênçãos espirituais e materiais para Sião e para a linhagem de Davi. Considerando que, quando um homem morre sem deixar filhos, sua linhagem é interrompida. Disse que a sua lâmpada foi apagada. Portanto, uma lâmpada simbolizava a descendência. Assim, Deus estabeleceu uma série de descendentes de Davi que culminaram no Messias, a luz do mundo. Com isso, nós vamos para a lição de quarta-feira. Rei eterno e poder inigualável. O que os Salmos ensinam sobre Cristo como Rei? Salmos 2, Salmos 110, 1 a 3, Salmos 89, 4, 3 e 17, Salmos 110, 1, 2, 5 e 6. Deus o colocou à sua direita e entregará a ele seus inimigos. Ele julgará as nações. O seu reino será eterno. Bem, eu estou derretendo. Está muito calor aqui na minha sala, sem ventilador, sem ar-condicionado, mas vamos lá. Bem, nós já estudamos o Salmo 2 e temos um vídeo desse salmo no canal. Vamos relembrar um pequeno resumo. Salmos 2, de 1 a 12. O Salmo 2 é a vitória do Messias de Deus. Tu és meu filho. São as esperanças messiânicas mais extensas, tal como o Salmo 1, que lida com os dois caminhos da vida individual, o caminho do bem e o caminho do mal. Já no Salmo 2, apresenta os dois caminhos para as nações e povos. Nos versos de 1 a 3, a rebeldia das nações, que é dirigida contra o governo de Jeová, através do seu ungido. Nos versos de 4 a 6, a resposta de Deus. Ri-se, lhes dá de falar. Sua risada muda rapidamente para ardente ira, quando informa a esses rebeldes de que já passou o seu rei com toda a aprovação divina. Nos versos de 7 a 9,
o plano para o ungido. Ele, o Senhor, o ungido de Deus, está declarado como decreto divino. A declaração, tu és meu filho. A frase aplicou-se a Jesus no seu batismo. Nos versos de 10 a 12, a advertência aos reis: sede prudentes, deixai-vos advertir. A escolha está diante dos reis. A escolha da sabedoria vai além da mera aceitação do decreto. Devem servir ao Senhor com admiração e reverência que lhe é devida. O caminho dos ímpios perecerá no Salmo 1. Também acontecerá com o caminho daqueles que se recusam a lhe prestarem homenagem. No Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É predita a vitória completa do Messias. O Salmo 89, firmarei o teu trono, justiça e direito são fundamentos do seu trono. Vamos então para a lição de quinta-feira. O sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Leia o Salmo 110, de 4 a 7. Em que aspecto o sacerdócio de Cristo é único e que grande esperança encontramos no seu sacerdócio celestial? Cristo é rei e sacerdote. Seu sacerdócio garante a graça divina em revogar seu juízo sobre o povo arrependido. Vamos ler o Salmo 110, de 4 a 7. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho. Por isso, exaltará a cabeça. Deus ordena que o Filho, Jesus Cristo, seja o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor, no dia de tua ira, esmagará os reis, ele julga todas as nações e enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. É forte isso, né? Mataram o Filho de Deus, o crucificaram, humilharam, perseguiram Jesus desde quando ele estava na barriga de Maria. Herodes, César, os sacerdotes e todos os outros reis tirânicos, iníquos, que já haviam se levantado, perseguiram o povo de Deus, os mataram, escravizaram. E hoje não fazem pior. O que essa ideologia anátema faria se Jesus estivesse aqui hoje? Vejam as perseguições ao povo, as injustiças, prisões, mortes, acusações por narrativas, juízes que se colocam acima de Deus, trocar os valores exaltando o mal e chamando de amor, e condenam os justos, os que clamam por justiça, liberdade, família, a fé, a verdade. Mas isso não ficará barato. Eles terão as suas cabeças esmagadas. Haverá a justa retribuição para aqueles que pregam a morte e perseguição aos justos. Esses ímpios, possuídos pela legião de demônio das trevas, não aceitaram a graça de Cristo, o sacrifício em prol da salvação de cada pecador. Fazem escárnio de todos que proclamam amor ao próximo, que se ajoelham, que oram, choram, pedem para que esses ímpios se arrependam de suas maldades. Mas nos enche de tristeza ao vermos as manchetes da mídia e dos jornais, o escárnio, o desejo de prisão e morte aos justos, ao povo de bem. Lembre-se que Jesus disse: quando olhares a mulher do próximo e a desejares,
já cometeu o adultério. Qualquer um que desejar a morte ou martírio já o matou. Então, terão de enfrentar a ira de Deus. Serão culpados de assassinatos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Serão culpados de matarem o Filho de Deus. Pois quem matar um dos meus pequeninos, a mim me matou, disse Jesus. Por isso, é dito, ele julga entre as nações, encherá de cadáveres e esmagará de cabeças por toda a terra. Disse Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 11 a 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você que esteve lá na grande multidão, em clamor, oração, louvores, e você que não pôde ir, mas estava de coração presente, também orou, louvou por paz, por amor ao próximo, por liberdade, por arrependimento, por fé, por justiça. Tenha certeza que o vosso clamor foi ouvido pelo Senhor que está no céu, e a justiça divina não falhará. Já está em execução nesse grande conflito entre o bem e o mal. Amém. Até a próxima lição. A lição número 10. Lições do passado. Até lá, se Deus permitir. Mas não deixe de orar. Ore pelo seu irmão. Ore pelo próximo. Ore por esta nação, dia e noite. Porque Deus ouvirá o clamor daqueles que se humilham aos seus pés.